Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos, nesse segundo trimestre do ano de 2023. Amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 11, a lição que tem por título Os prejuízos da mentira na família. A verdade, aliás, o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 9, onde diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática para essa lição diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe, queridos, para essa lição, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, onde diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amados irmãos, os objetivos da lição são, primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Queridos irmãos, há um pensamento, e segundo a motivação da lição, há um pensamento conhecido, eu diria, bem interessante, que pode nos fazer refletir um pouco sobre o assunto dessa lição. Diz assim: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Então, este pensamento, ele mostra para a gente, irmãos, a fraqueza da mentira, porque a mentira é um pecado, é algo ilusório e que não dura o tempo todo, tá certo? Sempre há um vestígio que em algum momento vai ser confrontado com a verdade e, logicamente, a verdade vai prevalecer, tá certo? Então, o que nós vamos refletir essa semana? O tema dessa lição será refletido
baseando-se na história de dois personagens lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é Ananias e Safira. Essa história, ela foi marcada de forma negativa, não é? Pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Irmãos, daqui a pouco a gente entra no mérito da mentira propriamente dito. Agora, analisando a história da igreja, tá certo? Depois do dia de Pentecostes, aquela igreja que surgiu com o discurso de Pedro, quando ele se pôs de pé juntamente com os 12, e está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ao longo da história dessa igreja, um sentimento amoroso de partilha e a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, tá certo? Eles partiam o pão, eles compartilhavam seus bens, e conforme o texto que nós lemos, tudo que eles vendiam, eles traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos para ser dividido entre os pobres, né? Então, o objetivo era que, para que os necessitados não tivessem carência, né? E para que eles não tivessem carência, alguns dos novos convertidos, né, que tinham posse, eles negociavam as propriedades e traziam dinheiro para colocar aos pés dos apóstolos para que fosse dividido para os necessitados. Dentro desse contexto, surge a história, então, de Ananias e Safira, que deixaram-se dominar, né, por alguns sentimentos que trouxe prejuízo para a própria vida deles, como, por exemplo, a inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais, tá certo? Então, eles mentiram contra os apóstolos e contra a igreja, e aí nós vamos observar nessa lição o perigo que a mentira traz como consequência para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja onde congregamos, não é? E também para a própria família. Então, além da tragédia espiritual que nós vamos analisar aqui na vida de Ananias e Safira, nós temos também uma grande tragédia familiar, uma vez que os dois morreram diante dos apóstolos por causa da mentira que inventaram. Então, eu quero mostrar aos irmãos, além disso tudo, quero mostrar algumas definições sobre a palavra mentira, tá certo? Notar o que a Bíblia nos ensina sobre este pecado tão terrível que assola a sociedade, tá certo? Parece que faz parte da vida das pessoas de uma forma assustadora. Eu já ouvi um estudioso dizer, eu sei que tem referência, mas como eu não procurei a referência, eu não vou citar que tenha. Mas eu já ouvi um estudioso falar que é impossível o ser humano viver sem que ele minta pelo menos uma vez por dia. Então, é uma coisa terrível, irmãos. Se é uma obra da carne, nós temos que lutar contra isso. E, para lutar contra isso, a base de hoje vai ser a vida de Ananias e Safira. Vamos pontuar algumas atitudes, não é, que levam à destruição de qualquer família e também mostrar aos irmãos o que nós devemos fazer para vencer este mal tão terrível que é a mentira, tá certo? Então, vamos começar com a definição da palavra mentira. Segundo o dicionário da língua portuguesa, mentira é ato ou efeito de mentir, enganar, tá certo? Engano, falsidade, fraude, afirmação contrária à verdade, a fim de induzir ao erro, tá certo? Aquilo que ilude, pensamento, opinião ou juízo falso, ou aquilo que ilude no sentido de ludibriar. Então, a mentira, ela pode apresentar pelo menos 3 aspectos, e, biblicamente falando, eles estão comprovados. Primeiro, aspectos morais, não é? Ou seja, a mentira, ela pode estar entranhada no caráter das pessoas. A mentira, ela pode se apresentar por questões espirituais, aquelas pessoas que espiritualmente não vigiam,
tá certo? E aí estão dominadas completamente pelas artimanhas do inimigo, e também a mentira pode ter causas patológicas, não é? A mentira pode ser uma doença mental, tá certo, irmãos? Uma doença que precisa ser tratada com a intervenção médica. Então, exegeticamente falando, a palavra mentira, no Antigo Testamento, ela aparece com a expressão sheker, que significa mentira, engano, desapontamento, falsidade, fraude, erro, falso juramento. No Novo Testamento, né, em grego, emprega-se dois grupos diferentes de palavra, que são hipocrino, né, que tem sua origem no mundo do teatro. Daí surgem os significados de representar, disfarce, hipocrisia. E a segunda palavra é pseudos, né, que expressa o oposto de aletheia, ou seja, o oposto de verdade, não é? Então, são essas duas palavras aí, essas três palavras, aliás, que definem a mentira, que apresentam a mentira no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre a mentira? A Bíblia nos ensina algumas coisas sobre a mentira. Por exemplo, vou falar algumas delas para os irmãos. Faz parte integrante do mandamento do Senhor a proibição de mentir. Tá certo? Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra teu próximo, ou seja, não minta contra o seu próximo. Não é? Também Levítico 19, 11 diz: não furteis nem mentireis, nem usareis de falsidade para um com o seu próximo. E também Salmos 34, verso de número 13, diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Né? Então, faz parte dos mandamentos de Deus a proibição de mentir. Outra grande verdade que a Bíblia fala sobre a mentira é que o justo não pode compactuar com a mentira. Provérbios 13, versículo 5 diz assim: o justo aborrece a palavra da mentira, não é? Mas o ímpio é abominável e se confunde. Mas o justo aborrece a palavra da mentira, ou seja, o justo não compactua com a mentira. Também em Provérbios 14, verso de número 5, diz assim: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa desboca em mentiras. Ou seja, a testemunha verdadeira não mente, não é? Então, o justo não compactua com a mentira. Também, o castigo, a Bíblia também fala que o castigo virá sobre os que proferem mentira. Está lá, Provérbios 19, verso de número 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. Tá certo? Está na Bíblia Sagrada. Também está escrito que Deus destruirá os mentirosos. Salmos, de número 5, verso 6, diz: destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Também a mentira traz dias maus. Olhe lá o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 10 e 11. Diz assim: porque quem quer andar a vida, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Não é? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Não é? Ou seja, a mentira traz dias maus. Também a Bíblia ensina, queridos, veja como esse assunto é complexo. A Bíblia ensina que a mentira destrói amizades. Provérbios 16, versos de número 28, diz assim: o homem perverso lamenta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Não é? Ou seja, destrói amizades. Jesus disse, irmãos, que o diabo é o pai da mentira.
Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Olha só, o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que versículo forte, não é? Está em João 8,44. Também o apóstolo Paulo advertiu a igreja de Colossos sobre o terrível pecado da mentira. Em Colossenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Também, queridos, mais uma colocação bíblica sobre a mentira é que a Bíblia fala que o destino final dos mentirosos é a condenação, né? Versículo Apocalipse 22:15, está escrito lá, ó: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, não é? É um discurso terrível, né, irmãos? É algo que nos leva a refletir bastante. Será que nós estamos amando a mentira? Às vezes tem pessoas que levam a mentira como brincadeira, não é? Acham bonito mentir, acham bonito ter o título de mentiroso, mas biblicamente falando, nós podemos ver que é abominável. Também nós podemos agora, sabendo o que é mentira e algumas referências bíblicas sobre mentira, começamos a analisar o contexto bíblico sobre Ananias e Safira. Então vamos conhecer esse conceito, esse contexto bíblico que nós acabamos de ler, tá certo? Então, após o dia de Pentecostes, os irmãos sabem que a igreja cresceu, a igreja se tornou uma igreja forte e atuante, né? A igreja cumpria o ID de Jesus e tinha como apoio, né, irmãos, incondicional e indispensável a direção do Espírito Santo. Então, porém, a igreja não estava imune aos problemas, não é? Que à medida que ela ia crescendo, os problemas eles começavam a surgir. Então, dentre os problemas que surgiram naquela época, nós podemos destacar o acidente que houve, não é? Ou o incidente. Eu diria que foi um acidente, mas vou tratar como incidente, que é o que está na lição, que envolveu Ananias e Safira. Preste atenção ao contexto daquela época. Primeiro, a igreja primitiva, que era uma igreja generosa. Então, uma das características marcantes da igreja primitiva, né, e dos crentes primitivos, era a generosidade e o desprendimento. Né? O evangelista Lucas, ele nos informa que eles tinham tudo em comum, tá certo? Está lá registrado, Lucas registrou no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum, que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, e que não havia entre eles necessitado algum, porque a igreja era uma igreja generosa, né, irmãos, e desprendida. Então, apesar de tudo isso, dessa disponibilidade para servir, né, irmãos, para socorrer e ajudar o próximo, em grande parte, a ardente expectativa do regresso imediato de Jesus. Né? Eles faziam porque eles acreditavam que Jesus ia voltar, tá certo? Que acreditavam na volta, no retorno de Jesus Cristo. Então, nós não podemos deixar de mencionar como uma virtude, não é? Porque o forte senso de responsabilidade social daqueles cristãos demonstra uma preocupação intensa com o bem-estar de todos. Não é? Eles estavam a todo tempo preparando, trabalhando, lutando
para o bem-estar das pessoas e para apresentar as pessoas bem diante de Jesus, para cumprir o seu papel. Os irmãos, apenas uma observação aqui, é que os irmãos, às vezes, não sabem quais são as missões da igreja. A igreja tem missões. Por exemplo, pregar o evangelho a toda criatura é uma das missões da igreja, mas existem outras. Por exemplo, o sustento das viúvas, tá certo? Sustentar as viúvas é uma das missões da igreja. Formar discípulos de todas as nações é uma das missões da igreja. E eu poderia citar outras. Então, a igreja tinha algumas missões. Uma delas era de ser uma igreja generosa. Era de ser uma igreja que repartisse tudo com todos de uma maneira que as pessoas não sentissem falta, não é? Para que, principalmente os mais necessitados, não sentissem falta de alguma coisa. Também, além de analisar a igreja, a gente pode ver o exemplo de Barnabé. Então, dentre vários exemplos de generosidade que nós estamos discutindo aqui, uma delas surgiu entre os cristãos, que foi o exemplo de Barnabé. Antes de falar de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 4, versículos 36 a 37, diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então a gente observa que pela atitude de Barnabé, tá certo? A gente vê que não era um cumprimento de um mandamento, porque não há na Bíblia a obrigatoriedade, algo que obrigue, não é? Que os irmãos deveriam vender e doar, vender os seus bens e doar o dinheiro para os pobres. Isso é uma atitude voluntária, tá certo? Inclusive na igreja primitiva também deveria ser uma atitude voluntária, não é? Que demonstrava fé, amor, generosidade para com os necessitados. Uma pessoa mais displicente, ela vai dizer o seguinte: embora seja crente, mas parece que eu estou vendo nascer no coração de alguém e dizer assim, mas espera aí, a igreja matar Ananias e Safira, não é? Pedir a Deus para fulminá-los assim, publicamente, como aconteceu com eles, aquilo ali é uma vergonha, não é? E aquilo ali a gente observa que eles eram obrigados, sim, a dar. O pecado de Ananias e Safira não foi não ter dado o preço do que eles venderam aos apóstolos. O pecado de Ananias e Safira foi a tentativa do engano, foi a tentativa de enganar, tá certo? Foi a mentira, foi a maneira como eles se comportaram diante dos apóstolos. Também agora nós observamos, então, Ananias e Safira. Depois da gente ver ali a generosidade de Barnabé, Lucas descreve o mau exemplo de Ananias e Safira. Preste atenção que, aparentemente, Ananias e Safira, aliás, me perdoe, Barnabé e Ananias, eles praticaram a mesma ação, não é? O que eles fizeram? Os dois venderam a propriedade e trouxeram dinheiro da venda e depositaram aos pés dos apóstolos para que eles administrassem. Porém, o que é que Lucas registra sobre Ananias e Safira? Ele registra que Barnabé depositou tudo e Ananias e Safira reteve parte do preço da venda, não é? E levou apenas uma parte para entregar aos apóstolos, utilizando-se assim de mentira e engano. Talvez, irmão, se eles tivessem falado que tinham retido parte do dinheiro, eles tivessem tido chance de continuarem vivos e pegar o restante do dinheiro e trazer. A questão de Ananias e Safira é que eles mentiram. Eles foram lá mentir, eles foram lá ludibriar, eles foram lá fazer os apóstolos de bobo, irmão, não é? Então aí é onde mora a mentira, aí é onde está o problema de Ananias e Safira. Então o que nós temos é uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Eu vou dizer aos irmãos, porque as atitudes do casal
não revelam transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Irmãos, a Bíblia Sagrada revela, na segunda carta de João, logo no versículo 1, a Bíblia Sagrada revela João falando que quem ama a verdade ama a igreja. Não é João dizendo, eu amo, ele escreve a segunda carta e ele coloca a amada esposa eleita e a seus filhos. Ou seja, a quem ele está destinando a carta. Aí ele vai falando amada eleita do Senhor e a seus filhos, e ele diz assim, por amor à verdade. Ou seja, João nos ensina que quem conhece a verdade ama a igreja. Não é? Então, aqui nós temos pessoas, Ananias e Safira, em Ananias e Safira nós temos pessoas o quê? Pessoas que não revelam nas suas atitudes transformação de vida. Não revelam, ao menos que tinham conhecimento da verdade. Então, embora atraídos pela prática da igreja, porque eles foram até os apóstolos, tanto Ananias foi como Safira, e simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. No que é para andar na contramão do mundo, Ananias e Safira, por exemplo, escolheram andar na contramão da igreja. Então é importante enfatizar o seguinte, que no início do movimento Pentecostes, Ananias e Safira estavam juntos à igreja local, não é? E por estarem juntos da igreja local, eles passam a fazer parte da igreja. Agora, a velha natureza de Ananias e Safira revela o quê? A velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça, tá certo? E na mentira do casal diante dos servos de Deus. Então, primeiro nós temos aqui a conversão duvidosa. Segundo, a comunhão na igreja de Atos. Então, se a gente analisa o livro dos Atos dos Apóstolos, está muito claro no livro dos Atos dos Apóstolos que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, a gente pode destacar hoje a comunhão. Não é? As pessoas que se convertiam a Cristo, as pessoas daquele tempo, e principalmente os advindos do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, eles tinham em comum, tinham tudo em comum, né? Pois o Espírito Santo gerou no coração deles, daqueles cristãos, o amor generoso e voluntário que eles precisavam ter. Então, a grande marca da igreja, não é? Da igreja naquela época, era a ajuda mútua, tá certo? Os membros vendiam as propriedades e depositavam tudo que vendiam aos pés dos apóstolos. Então, esse dinheiro, ele tinha o objetivo de mudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo típico desse espírito de ajuda está na igreja, na primeira igreja, foi um homem chamado Barnabé, tá certo? Que serviu fielmente a Deus. Então, ele vendeu suas terras, entregou todo o dinheiro de forma voluntária, com o objetivo de suprir a necessidade dos cristãos carentes. Muito interessante, irmãos, esse capítulo. Também, nós temos a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, quando eles viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira, eles enchem os corações de inveja, né? Eles permitem que a inveja entre no coração deles. No primeiro, o plano era o seguinte, era vender uma propriedade, não é? E levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte do valor para eles mesmos, né? E entregar a outra como se fosse um valor completo. Então, Ananias e Safira são exemplo para a gente, pois eles fingiram dar todo o dinheiro à igreja, tá certo? Então, é muito triste. E aí mora, de fato, o exemplo. Quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem,
não pode se instalar, não pode permitir essas duas coisas no coração do homem. Eu estou falando das cartas de João, eu citei agora há pouco 2 João, mas 3 João, ele chama atenção, não é? Ele chama atenção de que Gaio era um homem que as pessoas davam testemunhos de Gaio, pelo menos de duas maneiras. Aí no versículo 3 fala da integridade de Gaio, né? Fala acerca das obras, e o versículo de número 6 fala acerca do amor. Então nós temos ali, um homem, não é, de coração moldado por Deus, que as pessoas davam testemunho sobre o seu amor, não é, e sobre a verdade com que ele andava. Então é muito trágico quando essas realidades, quando essas coisas, tipo a hipocrisia e o engano, elas acontecem no seio da família. Então, a grande recomendação para a gente é o seguinte, devemos estar vigilantes, não é? Vigilantes, completamente vigilantes. Porque o diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Também quando a mentira e o engano enchem os corações. Então, cheio do espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, não é? Em Atos 5, versículos 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço na herdade? Guarda, não ficava para ti, não é? E guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, o apóstolo Pedro também, ele tratou com a esposa de Ananias, ele tratou com Safira, sem ela saber que o esposo estava caído, morto, na presença de todos. Atos 5, e a parte A do versículo de número 9, diz assim: por que é que entre vós concertastes para tentar ao Senhor? Irmãos, nós vemos aqui, que a mentira e o engano, eles dominaram o coração do casal. E o que o casal fez ia trazer prejuízo à igreja e, consequentemente, trazer prejuízo à liderança apostólica. Né? Então, ao tentar ao tentar enganar a liderança local da igreja primitiva, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, não é? E se voltaram diretamente contra Deus. E cá para nós, contra Deus, nós não temos a menor chance. Algumas atitudes que levam à destruição de qualquer família. Baseado no que a gente está estudando, eu quero falar da mentira. Primeiro, a mentira, tá certo? A mentira, não é? Ela destrói a qualquer família. Ela destrói. Então, foi o primeiro erro de Ananias e Safira foi mentir. Não é? Eles deveriam ter dito: vendemos a propriedade, ser sincero, por X e trouxemos por Y, e por isso, isso e isso. Só que qual foi o caminho que eles decidiram tomar? Eles tentaram enganar, dizendo que o valor, não é? Dizendo ter trazido o valor todo à venda. Então, o apóstolo Pedro, ele ao repreender Ananias, ele diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse aos santos, não é? Ao Espírito Santo, e retivesses como parte da herdade? Então, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, nós podemos observar que a atitude daquele casal foi uma influência do pai da mentira. Tá certo? Porque depois do discurso duro do apóstolo Pedro, você observa que era para ele dizer: eu que não minto mais, olha o que esse homem está dizendo. Mas ainda assim, tá certo? Ele vai lá e envereda pelo caminho da mentira que estava no coração deles. Segundo a fraude, não é? À primeira vista, não se havia nenhum pecado de Ananias e sua mulher, tá certo? Se ficasse com a parte do dinheiro de venda.
como disse o apóstolo Pedro em Atos 5:4, diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Então, ao registrar o incidente, o evangelista Lucas, ele diz que Ananias reteve parte do preço, e o verbo utiliza do original nós fisomai, que significa roubar ou apropriar-se indevidamente. Então, assim, ao que tudo indica, aquele casal, Ananias e Safira, haviam assumido, né, o compromisso com Deus, de levarem todo o dinheiro aos apóstolos, mas não apenas uma parte, tá certo, do dinheiro que eles deveriam levar. Também, terceiro, a hipocrisia nós encontramos ali no pecado, né? O mesmo que falsamente, ou mesmo que ser fingido. Então, a hipocrisia é aquela pessoa, né? Ou hipócrita é aquela pessoa que finge ou aparenta ter qualidades e sentimentos bons. Ele é um hipócrita, né? Foi o que ocorreu com aquele casal. Mesmo levando apenas uma parte do valor da venda aos pés dos apóstolos, eles queriam obter a mesma reputação de Barnabé. Só que Deus condena severamente a hipocrisia no meio do seu povo e deseja que ela seja erradicada. Não é, irmãos? Os pecados de Ananias e sua mulher fizeram com que a disciplina fosse exercida através de um juízo fulminante. Meu Deus. Agora, o que é que a mentira traz para dentro de casa? Né? O problema da mentira dentro da família. Então, Ananias e Safira, eles imaginavam que eles poderiam tirar proveito, não é, do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, né? Mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Então, isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãos, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. E cá para nós, no nosso meio, está cheio de pessoas que não aceitam mais a repreensão. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, e acabou. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta, lá em Colossenses 3:9, no textuário que nós lemos hoje, ele exorta a não mentir uns aos outros. Não minta uns aos outros, simplesmente não minta. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne, tá certo? Na verdade, está dominado pelo Satanás. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, não é? E que este se opõe à carne para que não façamos o que ela quiser. Ou seja, se esperamos dos cristãos que crucifiquem a sua carne como com suas respectivas paixões, ou seja, com os vícios da alma. Assim nós devemos viver, irmãos, completamente dominados pelo Espírito Santo. Está aí um motivo que deve sondar o nosso coração. Devemos viver, né, irmãos, para superar tudo isso, né, dominados pelo Espírito Santo de Deus. E aí é importante a gente saber, irmãos, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa ser, tem sua fonte no diabo, que é o pai, tá certo? Que é o seu pai. Então, se ela domina o crente, significa que este não será mais no espírito, mas será o quê? Completamente na carne. Já caminhando para o final, nós vamos ver como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Então, primeira coisa que a gente deve cuidar é contra os defeitos morais do lar. Então, à medida que se permite determinados defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso, tá certo? Então, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento,
nós lemos a história de uma família israelitas, cujo chefe era Acã, e dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da casa da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, né? Que por isso não viria por isso Israel não deveria tomar como despojo. Então esse pecado de desobediência, ele trouxe maldição contra todo o povo, e os irmãos são testemunhas disso, a gente lê isso exaustivamente na palavra de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Também nós precisamos agir contra a hipocrisia e contra a mentira. Vou falar uma coisa para você. Se nós não vigiarmos, nós seremos dominados pela hipocrisia e pela mentira. Tá certo? E o segundo autor da lição, ele diz, ninguém está livre, não estou dizendo que todo mundo contrai, mas ele diz que ninguém está livre, não é, de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras, não é, que se acharam no casal de Ananias e Safira, por exemplo. Então, por esse motivo, a Bíblia Sagrada nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Então, aos servos de Deus, cabe-nos, não é? Cabe a cada um de nós fazer um autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Então, esses dois vícios aí, essas duas palavras, são obras carnais, tá certo? E elas têm o poder ali, elas podem dilacerar uma família inteira, tá certo? Também não deixa o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, é indiscutível, irmãos, que Satanás age ativamente na terra, não é? Satanás, ele age, ele age indiscutivelmente, ele está na terra. O versículo 3 é uma pergunta. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, nós vemos, ele age contra as famílias, especialmente, ele age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da igreja, principalmente, para atacar os servos de Deus e atrapalhar a comunhão deles com o Senhor. Então, ele trabalha contra essa importante contribuição, né? Essa importante instituição de Deus para o homem, que investindo contra os membros da igreja. Então, semelhantemente a Ananias, a gente pode afirmar que, infelizmente, irmãos, há muitos que permitem a Satanás encher o coração para desestabilizar a família. Então, por isso, cabe a cada um de nós perseverar na oração e na vigilância. E aqui vai uma pergunta que não se deixa calar novamente. Como está a sua leitura bíblica? Você está lendo a Bíblia? Não é? Você está meditando na Bíblia de dia e de noite? Então, não adianta só colocar para vigiar, colocar uma arma na cintura e ficar dormindo, sentado dentro de uma cabine com rádio ligado, tá certo? Aqui, irmãos, a grande lição é a nossa obrigatoriedade, tá certo? De viver em oração e vigilância. Então, nós podemos fazer o que a Bíblia diz. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro passo, sujeitar-vos a Deus. Segundo, resistir o diabo, e a consequência é que ele vai fugir, tá certo? E aí, para terminar, não é? Eu quero mostrar para vocês o que nós devemos fazer para vencer a mentira. O que nós devemos fazer? Primeiro, guardar a língua, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal
e os seus lábios da falsidade. Também, além de guardar a língua, irmãos, a gente pode, para vencer a mentira, a gente pode agir com sinceridade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, não é? Porque somos membros uns dos outros. Também nós podemos vencer a mentira conhecendo a verdade. Então, não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade, não é? Também nós devemos fazer para vencer a mentira é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus disse lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós podemos vencer a mentira. Também, podemos vencer a mentira tendo firmeza com as palavras. Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente, não é? É procedente do maligno. Também, irmãos, para vencermos a mentira, nós devemos agradar a Deus. Provérbios 12, 22 diz: os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Também, queridos, nós podemos vencer a mentira afastando-se da aparência do mal, né? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Também nós podemos vencer a mentira imitando Jesus, né? 1 João 14, 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? João 14, 6 diz: sede meus imitadores, me perdoe. João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, é que diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E por último, a última recomendação para vencer a mentira é evitando dar lugar ao diabo, né? Atos 5 e 3 diz: porque encheu Satanás o teu coração? Efésios 4, 26, não deis lugar ao diabo. Lucas 22 e 3, entrou, porém, Satanás em Judas. Não é? Também Mateus 16 e 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Meu Deus do céu. Né? E ainda eu posso citar Efésios 4, 26, que diz: não dê lugar ao diabo. Irmãos, como podemos concluir essa lição? Não é? Então, semelhantemente aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Então, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Né? Então, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, mas acredite, o caminho da verdade sempre é o melhor caminho. Então, Ananias significa Deus é cheio de graça, tá certo? Mas Ananias descobriu que Deus também é santo. E Safira, que quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo. Então, por certo, nós temos que, ao vencer, não é? Ou a quem fique, existe, né? Quem fique estarrecido ao ler que Deus matou 2 pessoas só porque mentiram sobre uma transação comercial e sobre sua oferta na igreja. Agora,
quando consideramos os elementos relacionados a esse pecado, nós devemos concordar que Deus os julgou retamente, não é? Que a questão aqui foi a mentira, a cobiça, né? E várias outras coisas aí que nem é citado pelo autor da lição. Queridos, mais uma grande lição para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. E mais uma vez eu encerro a pré-aula desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua classe, não é? Que você possa ministrar com alegria e testificar a tudo e a todos como é bom ser crente e como é bom ser fiel, ter o coração convertido ao Senhor Jesus. Deus nos abençoe a todos nós. Lembre-se de preparar a aula para o tempo proposto para você ministrar na lição, tá certo? Ministrar a lição no domingo na escola dominical. Dentro daquele tempo proposto, arrume a aula, mas deixe um espaço para os alunos fazerem pergunta também. Queridos, se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos para mais uma pré-aula. Estarei aqui comentando a lição de número 12. Paz do Senhor a todos e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.